Eu falei que ia ser difícil, né? Mas não foi tanto. O Brasil venceu a Sérvia no primeiro jogo seu na Copa do Mundo de 2022 por 2-0. Somou 3 pontos junto com a Suíça, mas por ter feito um gol de saldo a mais, ocupa a primeira posição do grupo G. Acho que tem boas surpresas do ponto de vista negativo e positivo que a gente pode destacar. Eu começo aqui pelo time da Sérvia, que acho que foi a grande frustração, né, do dia de ontem, muito em função do que se esperava dessa seleção, tendo obtido a classificação para a Copa do Mundo de forma direta, nas eliminatórias europeias. Só o primeiro colocado de cada grupo avança de forma direta para a Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados disputam uma repescagem entre si. Só metade dessas seleções é que segue para o Mundial. Portugal, por exemplo, que tem uma seleção muito boa, se classificou para a Copa depois de ter que disputar a repescagem, justamente pelo fato de que a Sérvia, que estava no seu grupo, ficou em primeiro. Então, o time da Sérvia produziu muito pouco no aspecto ofensivo, embora tenha jogadores de destaque que estejam atuando, inclusive, em seleções importantes da Europa. Já se sabia que a principal virtude dessa seleção era a jogada aérea, até pela estatura dos seus jogadores, mas produziu muito pouco pelo alto e nada pelo chão. A Sérvia impôs uma certa dificuldade ao Brasil nos 15 primeiros minutos de jogo, quando propôs uma marcação com pressão alta, algo que a seleção não havia enfrentado até então, e a gente vem inclusive argumentando isso, né, o fato do Brasil ter feito poucos testes importantes ao longo da sua caminhada, não por culpa própria, mas por uma questão de calendário, né, então ficou muito no consumo interno aqui sul-americano, em eliminatórias e Copas Américas, o que acaba não desafiando a seleção brasileira como ela necessitaria, porque invariavelmente vai enfrentar uma seleção europeia, como aconteceu inclusive no seu jogo de estreia. E vai acontecer na segunda rodada e muito provavelmente à medida que as fases forem avançando, caso o Brasil consiga as suas classificações. Mas entre o 15º e o 30º minuto, talvez até por uma questão física, a pressão da Sérvia cedeu, então veio ali mais ou menos perto da intermediária do campo brasileiro, sem conseguir mais agredir tanto a bola para tentar tê-la sob sua posse. E dos 30 minutos até o final do primeiro tempo, a Sérvia trouxe a sua marcação para trás do meio de campo, do seu campo de defesa, mas não conseguia não só não roubar a bola para tê-la a seu favor, mas também tinha perdido qualquer capacidade de tentar fazer uma associação de jogada na busca de um gol ou de uma jogada mais perigosa. E o primeiro tempo terminou dando de alguma forma um ensejo do que seria o segundo tempo, e o segundo tempo foi a reprodução dos últimos 15 minutos, com o Brasil tendo encontrado as jogadas mais agudas que tinham faltado no primeiro tempo para poder criar chances claras de gol e até os seus 2 tentos que foram anotados pelo Richarlison. O Brasil, né, neste caso, fez um jogo muito organizado, o que é característica do Tite. O Tite, por onde passou, e eu destaco aqui o Corinthians, tinha como marca montar times que eram muito organizados do ponto de vista tático, muito competitivos, muito intensos, e a seleção brasileira demonstrou isso na totalidade do jogo, o que é uma característica essencial no futebol dos dias de hoje. E felizmente para a seleção brasileira isso não faltou no jogo de ontem. É necessário então reproduzir esse mesmo modelo, né, de muita intensidade e de vontade por ter a bola, tanto quando a bola está de fato sob seu domínio, quando ela está com o time adversário, porque o futebol de hoje é como se fosse talvez a pedra de toque, né? Quer dizer, sem que a proposta, a mentalidade seja essa, fica muito difícil de disputar um jogo, ainda que seja contra uma seleção intermediária como é a da Sérvia.
Quando o Brasil passar a enfrentar as seleções mais importantes, e isso vai acontecer nas fases mais agudas, é um elemento que vai ser imprescindível, pode ser decisivo para a classificação ou eliminação da seleção brasileira, né? Então, a organização tática foi muito importante, o nível de competitividade foi muito importante, o fato de querer a bola quando não a tinha, tanto ainda no campo ofensivo, principalmente pelos dois pontas, né? O Rafinha e o Vinícius Júnior. Mas quando ela também vinha para o campo brasileiro, foram elementos muito importantes para que o Brasil pudesse se sair bem na partida de ontem, além, é claro, das boas jogadas que os homens de frente conseguiram criar, principalmente no segundo tempo. Do ponto de vista individual, eu destaco o Thiago Silva, que fez uma partida muito segura, apesar do Thiago não fazer uma boa temporada na Europa, que começou agora em agosto, em alguns jogos ele inclusive é reserva no Chelsea, ele demonstrou muita segurança e passa a ser um atleta importante para o restante da Copa do Mundo, foi o capitão do Brasil, inclusive no primeiro jogo, né? O Casimiro, que no meu entendimento é o jogador mais importante da seleção brasileira, porque é o que melhor articula, o que melhor converge a questão técnica, quer dizer, a capacidade de saber desarmar um adversário, mas também de criar a jogada de ataque, de fazer a transição da defesa para o ataque com bons passes, com excelentes lançamentos. Esse jogador, ele é imprescindível, eu diria que ele é o jogador mais importante da seleção brasileira, e é necessário que este time não o perca, ou por contusão, ou por expulsão, o que é algo até bastante palpável, porque na posição de volante a todo momento está fazendo uma marcação mais intensa, pode resultar numa falta, e ao acumular 2 cartões amarelos, o jogador está suspenso. No caso do jogo de ontem, o Casimiro não levou cartão nenhum, e isso é um dado também importante, né? Na frente, o Neymar fez um jogo regular. Eu destacaria mais o fato de que ele não se comportou de maneira reprovável como foi na Copa do Mundo de 2018. Ele sofreu muitas faltas, a Sérvia fez 12 faltas ao longo do jogo, 9 delas em cima do Neymar. Em nenhum momento ele arrumou confusão com os jogadores da Sérvia, com o próprio juiz, em nenhum momento simulou falta. Quer dizer, quando sofria a falta, rapidamente levantava. A única exceção foi justamente no momento em que ele se contundiu, e um pouco depois, né, um pouco mais adiante, eu vou falar um pouco sobre isso. O Rafinha ainda é um jogador muito jovem, então toma decisões equivocadas, é normal, é a primeira Copa do Mundo dele, então falhou principalmente no momento de finalizar. Houve uma chance que ele próprio criou, roubar uma bola no início do segundo tempo, perto da área da Sérvia, em que ele acabou fazendo a finalização em cima do goleiro, mas desempenha bem a função de ser um desafogo e também de fazer a fase defensiva ainda no campo de ataque do Brasil, né, ali pelo lado direito do campo. O Vinícius Júnior à esquerda fez uma partida excelente, errou um pouco no início, repito, é normal, é a mesma situação do Rafinha, mas é necessário destacar que os 2 gols da seleção brasileira saíram dos pés do Vinícius Júnior, né? No primeiro gol, o Neymar faz uma boa jogada, sai de 2 adversários e a bola sobrando para o Vinícius, ele chuta para o gol e na sobra o Richarlison faz, e o segundo foi uma assistência direta, né? Quer dizer, um passe direto para gol do atacante brasileiro. E o Richarlison, por ter feito os 2 gols, é curioso, né? Porque eu, no intervalo ou nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, eu teria tirado o Richarlison. O Richarlison, no meu entendimento, ele estava sem função, a bola estava passando por ele e ele não estava tendo nenhuma participação nas jogadas. Em alguns momentos até passava a sensação de que estava tirando os espaços para os outros 3 homens de frente poderem se movimentar, poderem fazer as jogadas. Mas ele acabou fazendo os 2 gols, o segundo deles, inclusive, um gol muito bonito que deve entrar entre os mais destacados aí da Copa do Mundo de 2022. Eu também chamou a atenção o fato de que a seleção brasileira tem boas variações de jogo, tanto no caso de colocar, né, de fazer mexidas no time, tirando um jogador, colocando outro,
mas principalmente tendo os mesmos jogadores e fazendo as mudanças táticas. É um mérito do técnico da seleção brasileira e é também de se destacar que os jogadores que foram convocados exercem mais de uma função, né? Tem características variadas, o que pode ser um trunfo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Já no início do segundo tempo, pelo fato do Richarlison ter feito uma primeira parte do jogo um pouco tímida, ele acabou recuando o Richarlison um pouco, meio que numa troca com o Neymar, né? Avançando mais o Neymar, que me parece ser o local mais adequado pro talento que é o Neymar, né? O Neymar ele é muito mais perigoso ao time adversário, estando mais próximo do gol, porque ele tem fundamentos que são de excelência, né? O passe para uma jogada decisiva ou mesmo até uma finalização para o gol. Mas o Brasil, de um modo geral, fez uma boa partida e criou, como não poderia ser diferente, expectativas para o restante do torneio. As notícias ruins, e eu gravo esse vídeo já na sexta-feira, dia 25, ou seja, já são informações oficiais. O Brasil teve 2 baixas, né? O Danilo, lateral direito, e o próprio Neymar. O Neymar chegou a sair contundido, o Danilo não saiu porque não havia mais substituições a fazer, então ele ficou no sacrifício, mas ele estava mancando. As informações já confirmam que nem Neymar nem Danilo jogarão as próximas 2 partidas, as 2 partidas, inclusive, que fecham a participação do Brasil nessa primeira fase, e há que se fazer uma avaliação depois desses dias, e aqui a gente está falando de um intervalo mais ou menos entre 1 semana e 10 dias, porque o Brasil encerra a sua participação na primeira fase na outra sexta-feira, né, daqui 1 semana, dia 2 de dezembro, para saber se eles realmente conseguirão retornar na fase final da Copa do Mundo ou se vai ser um caso de cortá-los, né? Quer dizer, eles não ficariam recuperados num tempo suficiente para que eles pudessem atuar ainda no período da Copa do Mundo, que se encerra no dia 18 de dezembro, né? Então, provavelmente no lugar do Neymar, o Tite tem treinado o Rodrigo, que não é um jogador da posição, ele é um jogador de lado de campo, mas os treinamentos têm mostrado que o Rodrigo, que é um jogador muito jovem também, que atua no Real Madrid e que é um excelente jogador, pode fazer a função do Neymar, que é a função ali mais centralizada atrás dos 3 homens mais avançados, né? O Rafinha pela direita, o Vinícius pela esquerda e o Richarlison como homem de referência. E a outra possibilidade é ele tirar o Lucas Paquetá de trás, ali mais próximo do Casemiro, colocá-lo na sua posição, que é a posição de origem, que é de meio atacante, e aí no lugar deixado pelo Lucas Paquetá entraria o Fred, que é um jogador da posição, né? Ele é um volante que acaba saindo mais, inclusive, até do que o próprio Casemiro. Então, o Tite vai optar por uma ou outra opção para montar o time para o jogo da próxima segunda-feira, né, contra a Suíça. O outro caso é mais complicado. Embora o Danilo não tenha a importância que tem o Neymar, aliás, eu acho que as laterais do Brasil são os 2 pontos mais frágeis dessa seleção, é porque o reserva imediato do Danilo é o Daniel Alves, né? Sobre o qual havia um consenso de que não deveria nem ter sido convocado, porque já não joga há alguns meses, ele só tem treinado nos últimos 2, 3 meses, e é óbvio que, como já mencionei, num campeonato de excelência, de alto nível como é a Copa do Mundo, o Daniel, além do problema da questão da idade, que acaba pesando, né, para a disputa de uma modalidade esportiva ainda mais de alto nível, ele está sem ritmo de jogo. Então a grande discussão era essa: para que perder uma vaga no time, ainda que seja de reserva, para levar um jogador que ou não vai ser aproveitado, ou se for aproveitado pode colocar o jogo brasileiro em risco. E é isso que está posto agora. Então, quer dizer, como desgraça pouco é bobagem, a seleção brasileira tem o seu lateral direito contundido logo no primeiro jogo. Então, aqui também há 2 possibilidades. Ou ele apela para o jogador da função, da posição, mas é um jogador que claramente não tem condições de jogar uma partida do nível que é de uma Copa do Mundo.
ou ele vai improvisar, o que é mais provável que aconteça. Então é muito provável que ele lance mão do Éder Militão, que é um zagueiro, para fazer a função do Danilo. O Militão, mesmo no São Paulo, clube onde ele foi revelado, ele já atuou na lateral direita, mas a posição dele, inclusive no Real Madrid, é de jogar na zaga. Mas eu tenho a sensação de que será mais seguro improvisar um zagueiro na lateral direita, até porque também, como o Brasil joga com pontas, os laterais não têm a obrigação de chegar ao fundo. Então eles têm mais uma obrigação defensiva. E o caso do Éder Militão pode perfeitamente fazer isso, inclusive no momento em que o Alexandro, que é o lateral esquerdo, for mais à frente, ele pode formar uma linha ali de 3 zagueiros com o Marquinhos e com o Thiago Silva, né? Então me parece que vai ser a saída mais razoável a ser tomada. Mas uma outra decisão, como a entrada do Daniel Alves, pode ser tomada também. O Brasil então volta a jogar na próxima segunda-feira, dia 28 de novembro, contra a Suíça. A Suíça se classificou nas mesmas condições que a Sérvia, foi primeira colocada do seu grupo, então pode impor certas dificuldades à seleção brasileira, como impôs em 2018. Em 2018, a Suíça também estava no grupo do Brasil, foi o jogo de estreia da seleção brasileira e o jogo terminou 1-1. Tenho a sensação de que a Suíça vem mais enfraquecida para esta Copa, mas de uma maneira ou de outra pode dificultar a vida do Brasil, principalmente porque tem um sistema defensivo bastante sólido, né? Tem muitas características da seleção da Sérvia, com a ressalva, e aí favorável à Suíça, de que há melhores jogadores do ponto de vista técnico, né? Mas é um jogo também muito pautado pela bola aérea, porque tem jogadores muito altos, e por um sistema defensivo que é bastante eficiente. Mas pelo que demonstraram na primeira rodada, tanto a Suíça no jogo contra Camarões, como o Brasil no jogo contra a Sérvia, é provável que o Brasil tem mais chance de conquistar a vitória do que obter um desfecho com um resultado que não seja este, né? O Brasil fez então um excelente jogo de estreia. Os jogos de estreia sempre são muito complicados. O Brasil, né, como disputou todas as Copas do Mundo e nós estamos na 22ª edição da Copa do Mundo, o Brasil estreou 22 vezes. Ganhou 17, empatou 3, inclusive na Copa passada, né, o primeiro jogo da Copa passada, e perdeu só dois jogos de estreia, justamente nas 2 primeiras edições da Copa do Mundo, em 1930 e em 1934. Mas os jogos de estreia sempre são muito tensos, porque envolve ali não só, às vezes, uma experiência nova para muitos jogadores, como foi o caso para o Vinícius Júnior, para o Richarlison, para o Rafinha, só para parar em 3 jogadores aqui da frente, mas também porque a Copa do Mundo envolve atribui-se à Copa do Mundo um significado que é diferente dos campeonatos continentais e nacionais que os jogadores ou da Europa ou do próprio Brasil disputam, porque esses campeonatos eles são anuais. Então se você perde agora, pode ganhar já no ano seguinte. A Copa do Mundo não. A Copa do Mundo se perde um ano só daqui a 4, né? E tem muito aquilo de alguns jogadores estarem disputando a sua última Copa do Mundo. Então o que faz deste ambiente um ambiente mais tenso, mas por uma partida de estreia, o Brasil acabou se saindo muito bem. Depois então do jogo da Suíça, no dia 28 de novembro, nós voltamos aqui com mais vídeo para fazer a análise da segunda partida da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022. É isso.